Ok, vamos lá. Sabe uma coisa que é fascinante? A gente tem uma atração quase magnética pelo desconhecido, né? Especialmente quando tem um toque sobrenatural no meio. São aquelas histórias que simplesmente desafiam a lógica e fazem a gente questionar, bom, praticamente tudo. E é aí que a coisa fica interessante. O que acontece quando as explicações mais lógicas, sabe, simplesmente não fecham a conta? É exatamente aí que a linha entre o que é real e o que é mistério começa a ficar toda borrada. Essas histórias de eventos que ninguém consegue explicar, elas são contadas há séculos. E hoje a gente vai dar uma olhada em 9 dos casos mais intrigantes que existem. Então, se prepara. A gente vai passar pelo fascínio do desconhecido, mergulhar em mistérios de desaparecimentos, visitar uns lugares que dizem ser assombrados, explorar lendas e fenômenos bem estranhos e, no final, pensar um pouco sobre essa linha tênue da realidade. Vamos começar com um dos tipos de mistério que, olha, mais mexem com a gente. Pessoas que de uma hora para outra simplesmente somem, desaparecem, como se tivessem evaporado, deixando só um monte de perguntas para trás. A colônia de Roanoke. Esse é um dos enigmas mais antigos dos Estados Unidos. Pensa só, em 1587, um grupo com mais de 100 colonos ingleses chega e se estabelece na ilha. Beleza? 3 anos depois, em 1590, uma expedição volta para levar suprimentos e... cadê todo mundo? A colônia estava completamente deserta. Nenhum sinal de luta, nenhum corpo, nada. Só uma vila fantasma. E a parte mais arrepiante, a única pista que eles encontraram foi essa palavra aí, Croatoan, entalhada num poste de madeira. E só. As teorias, claro, são muitas. Será que eles se juntaram a uma tribo nativa ali perto? Será que foram atacados? Ou, como muita gente especula, será que aconteceu alguma coisa sobrenatural naquela ilha? A verdade é que até hoje ninguém sabe. Agora, vamos dar um salto no tempo, lá para 1926. Por exatos 11 dias, a rainha do mistério em pessoa, a grande Agatha Christie, virou a protagonista do seu próprio enigma. Ela simplesmente desapareceu. E isso, claro, causou um alvoroço gigantesco na mídia, uma busca sem precedentes. E quando ela finalmente foi encontrada sã e salva, ela nunca deu uma explicação completa do que rolou. Nunca. De um lado, a teoria mais pé no chão diz que ela teve um colapso nervoso, uma fuga da pressão da fama, do estresse. Mas do outro lado, tem quem acredite que o que aconteceu teve sim uma conexão sobrenatural. Algo que, quem sabe, até influenciou as histórias que ela escreveu depois. A verdade, ela levou pro túmulo. Ok, agora vamos sair das pessoas que desaparecem e entrar nos lugares que parecem não esquecer, sabe? Locais onde ecos de tragédias, de emoções muito fortes parecem ter ficado para trás, como uma marca que não sai. Esse caso aqui é bem mais recente, de 2013, e chocou muita gente. A história da estudante canadense Elisa Lam. E o cenário de tudo isso só piora a situação. O Hotel Cecil, lá em Los Angeles, um lugar que, vamos dizer, já tinha uma fama pra lá de sombria. O ponto central desse mistério é um vídeo de segurança que é bem perturbador. Nele, a Elisa Lam aparece agindo de um jeito muito estranho dentro de um elevador, como se estivesse fugindo ou se escondendo de alguma coisa que a gente não vê. O final dessa história é trágico. Dias depois, o corpo dela foi encontrado dentro de uma caixa d'água lacrada no telhado do hotel. E aí você junta isso com o histórico do Cecil, cheio de suicídios e assassinatos, não é de se espantar que muita gente acredite que os espíritos do lugar tiveram alguma coisa a ver com isso. Saindo da agitação de uma cidade grande, a gente vai agora para as profundezas de uma floresta no Japão. Aokigahara, que fica aos pés do majestoso Monte Fuji. Um lugar de uma beleza incrível, mas também de uma tristeza profunda. E, como dizem por lá, de muita atividade paranormal. Essa floresta ficou conhecida, infelizmente, como um destino para pessoas que querem tirar a própria vida. E quem visita o lugar relata umas experiências bem perturbadoras. Coisas como ouvir sussurros do nada, sentir um peso no ar, aquela sensação de que tem alguém te seguindo. A crença local é que toda essa energia negativa de tanta tragédia acabou atraindo espíritos que vagam por ali. Ok, saindo da floresta e voltando para dentro de casa, mais especificamente uma casa em Enfield, Londres, no ano de 1977. Foi lá que a família Hodgson viveu no epicentro de um dos casos de poltergeist mais famosos, mais documentados e até hoje mais debatidos da história.
O que aconteceu naquela casa foi assustador. A família relatou de tudo: móveis se arrastando sozinhos, batidas nas paredes, vozes estranhas, guturais, que foram até gravadas em fita. E o mais chocante, testemunhas, incluindo policiais, que viram uma das crianças levitando. O caso ficou tão famoso que atraiu até os investigadores Ed e Lorraine Warren. E até hoje é uma peça central nesse debate todo sobre a existência de espíritos. Pensa comigo, se a energia de uma única família pode, supostamente, assombrar uma casa, o que acontece com um lugar que foi palco de uma tragédia que marcou uma nação inteira? É exatamente o caso do campo de batalha de Gettysburg, lá na Pensilvânia. Ali aconteceu uma das batalhas mais violentas e sangrentas da Guerra Civil Americana. É muita dor, muito sofrimento num lugar só. E a crença é que toda essa emoção deixou uma espécie de cicatriz paranormal no local. Não é raro ouvir relatos de visitantes e até de funcionários que juram ter visto vultos de soldados e, pior, ter ouvido os sons da batalha, tiros, canhões e gritos ecoando do passado. Para fechar essa nossa visita a lugares assombrados, a gente volta para a Inglaterra para conhecer um clássico. Um lugar que ficou tão famoso que ganhou um apelido bem direto: a casa mais assombrada da Inglaterra. Essa é a reitoria de Borley. As histórias que saíram dessa casa são basicamente um catálogo de tudo que se espera de um lugar assombrado. Tinha de tudo: aparições de fantasmas, sons de passos onde não tinha ninguém, sussurros em quartos vazios, objetos se movendo sozinhos. E o mais impressionante é que mesmo depois da casa ter sido destruída num incêndio, a lenda, essa, continua de pé. Beleza, agora a gente deixa os lugares específicos para trás e mergulha num outro tipo de mistério. Aqueles que vivem no folclore, nas lendas ou em eventos que ninguém consegue explicar direito e que afetam comunidades inteiras. O Homem do Saco, ou o Bicho-Papão, o Boogeyman, não importa o nome. Essa figura existe em praticamente todas as culturas. É aquela história que contam para as crianças, né? Se comporta, senão o Homem do Saco te pega. Basicamente é uma lenda usada para assustar a criançada e manter todo mundo na linha. Uma ferramenta de controle. Só que aí fica a pergunta: e se for mais do que só uma lenda para assustar a criança? Porque de vez em quando surgem os relatos de avistamentos, umas experiências que não dá para explicar, e isso faz muita gente se perguntar se não existe algo de real por trás desse medo que é tão universal. Lembra que a gente falou do poltergeist de Enfield em 1977? Pois é. No mesmo ano, mas do outro lado do planeta, lá no Havaí, aconteceu outra coisa bem esquisita. Uma série de estrondos, um som muito forte e misterioso, foi ouvido por toda a ilha. As autoridades investigaram, procuraram e nada. Nunca conseguiram descobrir de onde vinha aquele som. O enigma continua até hoje. E agora, juntando todas essas peças, fica a reflexão: o que esses mistérios todos nos dizem? Por que, mesmo com tanta ciência, com tanta lógica, essas histórias continuam vivas, passando de geração em geração? Talvez elas sirvam como um lembrete de que a gente ainda não sabe de tudo, e que existe um fascínio no inexplicável. E tudo isso nos leva a essa grande pergunta, que é a mesma que o caso de Enfield deixou no ar. Cada uma dessas histórias, desde o sumiço em Roanoke até os ecos de Gettysburg, nos forçam a pensar nisso. No fim das contas, talvez o maior mistério não seja o que está lá fora, no escuro, mas sim o que está aqui dentro, nos limites do que a gente consegue entender.